bem? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo conosco do Perfumando a 2. Eu sou o Eu Vander. sou o Anderson. Somos apaixonados por perfumaria e não tínhamos como deixar de falar de Condé Parfum, já que fazia muito tempo que queríamos ter Verdade. e conseguimos, graças a Fábio, que ele encaminhou para nós, né, as Caminhou 8 para nós o fragrâncias. Discovery Set da casa. Estamos descobrindo aos pouquinhos cada uma. Estamos nos surpreendendo muito com cada uma. Já fizemos vídeo do mais recente, né? O Bois d'Orange. E o de hoje, Nós vamos falar de Bois et Rouge. Eu sei que já faz tempo que vocês cobram essa fragrância. Íamos até fazer de outra, né? Vou até falando para vocês aí, vocês abrindo mandam o aqui. jogo. Mas como a cobrança foi maior de vocês, então vamos falar de Bois et Rouge, sim. Vocês querem saber se eu gostei? Sim, eu adorei a fragrância, tá? É a fragrância do Vander ou do Anderson? Sim, é a do Vander, que eu sei que vocês já sabem também. Por Por quê? quê? Qual porquê, né? Digamos que é uma fragrância que seja um pouco desafiadora, né, Anderson? Para algumas pessoas. Ele é muito intenso, é preciso que se diga Muito isso. intenso. Só de abrir o frasco você já sente, ele já exala. É preciso que tenha parcimônia no uso, né? As 6 borrifadas costumazes vão te derrubar. Vamos, gente, quase que as 5 me derrubaram, tá? Vamos lá como o Cassiano, né? Nosso Cassiano do colega Perfumarte já Cassiano. tinha nos advertido que 2 borrifadas eram suficiente. Aí eu fui Quiçá logo... uma. Fui logo nas 5, eu sei, eu sou exagerado, mas, gente, no início, as 5 borrifadas de Bois et Rouge me transportou para a infância, sabe? Então, momentos que eu senti, assim, umas nuances interessantes de alguns doces da infância, de alguns momentos, de alguns cheiros de lugares gostosos. Então, assim, e me transportou imediatamente. Então, chegou um certo momento ali, alguns 5 minutos, que eu não estava mais no corpo. E isso é fato. Isso é bom. Foi maravilhoso, mas assim, eu não farei mais isso. Farei realmente agora o uso de 3 borrifadas. Vou ter o frasco, com certeza, dele para Os que momentos nós provamos até especiais. agora, todos vão virar frasco, né? Vão. Mas assim, momentos, nós usamos ele durante alguns dias mais frios. Confesso a vocês que eu não tive coragem de usá-lo nos momentos mais quentes. Ele pede parcimônia no uso e temperatura correta. Ele é uma fragrância bastante intensa. Como o Vander falou, ele já abre, a gente já percebe essa intensidade logo que na saída. Ele sai com bastante cereja. Algumas pessoas citaram até xarope de cereja, Gente, porque ele tem esse lado licoroso, ele tem esse lado bem envolvente, bem resinoso já na saída. Mas vamos só parar um pouquinho para falar sobre a cereja, tá? A cereja que a gente está falando é aquela cereja em calda, a cereja marrasquino, o licor marrasquino, aquele licor italiano. Não é uma cereja pobre, gente, Não, tá? pelo contrário. A gente percebe muita qualidade e essa parte é muito envolvente, é muito interessante, ela é bastante gustativa. O Fábio cita mais frutas vermelhas nessa saída que a gente quase não percebe, ou porque a cereja é muito intensa, ou porque elas estão aqui mais como suporte mesmo. É citada a amora, a framboesa e o morango. A gente vai perceber o morango na fita depois de uns 3 dias. Gente, é incrível. Pasme. Incrível. Às vezes eu sei que pode parecer um pouco comercial a maneira como a gente fala com vocês, assim, para poder falar sobre as fragrâncias, mas não é querendo que vocês comprem sempre os perfumes, lógico que não, mas eu sei que tem pessoas que vão à procura de algo diferente. E aqui tem muito diferente, hein? É muito, muito diferente, talvez, de tudo que vocês tenham experimentado. Por isso que nós demoramos um pouco, né, esses últimos dias para poder trazer para vocês as nossas impressões, porque não tinha condições de usar uma vez e fazer o vídeo, Não. porque a fragrância, ela evoluía de uma maneira diferente todos os dias que eu usava. Ela é multifacetada, Muito. Dependendo do clima, dependendo até do teu humor, você percebe notas diferentes, ela não é linear em nenhum momento. Essa explosão de cereja, ela abre já com essa parte mais gourmand da cereja, e com poucos cítricos normais, né, que a gente costuma sentir. A gente não percebe nada de laranja, nada de limão, nada de bergamota, a gente já percebe esse porrete de cereja no nariz, que é bem interessante, mas você precisa estar preparado, porque na primeira borrifada ela pode te nocautear. Dependendo, a mim não. Mas assim, depois que eu vi que 5 era demais,
fui reduzindo e realmente 2 ou 3 borrifadas. Mas eu tentei afastar um pouco mais, próximo aqui, né, do meu paladar e do olfato. Eu falo paladar porque chega um momento em que a gente sente a fragrância, que ela briga um pouco ali, uma fragrância com o aroma. Que geralmente aroma a gente fala em culinária. Mas você vai sentir, sim, aqui no palato. Ela é bastante gustativa. Muito. Depois da cereja Deliciosa, ainda tem as amêndoas, né? As amêndoas estão citadas no coração da fragrância, amêndoas amargas, e a gente percebe o acorde de cereja, ou a cereja em si, ela tem essa parte, ela tem alguma semelhança com o acorde de amêndoa. Então a gente percebe meio que uma evoluindo para a outra, mas a gente passa a sentir um lado um pouquinho mais amargo lá na... Olha isso. Nossa. Eu não preciso colocar aqui o meu braço, gente. Por incrível que pareça, eu tô sentindo aqui no ar. Ele tem uma difusão muito grande. Maravilhosa. Muito interessante. Acho que os colecionadores que ainda não conhecem precisam conhecer. Ele é de uma intensidade, de uma complexidade, de fato, que o nicho entrega, e é essa a proposta do Fábio com a Condé Parfum, trazer algo arrojado, algo diferente, fora da curva, algo mais intenso, algo focado em uma determinada matéria-prima, mas muito bem trabalhado, super bem interessante. Depois dessa parte das amêndoas, a gente já começa a sentir, depende do dia, a gente já começa a sentir horas um acorde de couro, e eu achei essa parte fantástica. A gente percebe cereja, amêndoa e couro, aquela parte mais picante, um pouquinho mais ardida do couro, achei isso fantástico. Outros dias, e quando não em mim ou na fita, quando no van mais distante, eu consigo sentir até um lado mais delicado, floral, algo até um pouquinho atalcado, que eu não consigo sentir quando borrifado em mim. À distância eu consigo perceber algo mais delicado, que próximo essa intensidade não deixa. Agora que ele borrifou, eu consigo sentir um lado mais calmo, até um pouco mais delicado, que talvez agrade um pouco mais as meninas. Se aproximar muito o nariz da área borrifada, a gente vai perceber essa intensidade, essa opulência. E opulência é o mood da fragrância, ele é muito opulento, muito rico, muito oriental, muito. Ele não economizou nas notas caras, viu? Não mesmo. E isso com certeza eu digo para vocês. Porque nada aqui dentro dessa fragrância vai lembrar algo pobre. Nada, Não, gente, jamais. nada. Sabe o que tudo é opulento, tudo muito elegante, mas a fragrância em si, vamos lá, eu não achei ela elegante. Ao ponto das mulheres acharem que ou eu vou usar para poder ir a algum evento que ela precise e elegante, não é assim. Eu digo elegância nas notas da construção, como ela foi construída, e ela tem essa sintonia. É muito bem costurada e, ao mesmo tempo, misteriosa e envolvente. É algo realmente mais sensual, diferente. Isso. Mais sexy do que elegante, né? Exatamente. É esse o viés. Esse é o viés. E, ao mesmo tempo, ela vai brincando. A fragrância ela vai brincando com teus sentimentos, trazendo assim uma memória olfativa que você tem, de alguns momentos que você passou. Vai lembrar de uma floresta negra que você comeu. E é algo que realmente me lembra muito a Floresta Negra. Lembra a Floresta Negra? Aquele aquele bolo, né, que é feito com cacau ou com chocolate, né? A massa é escura de chocolate, mas tem amarga, a cereja, com a acidez da cereja. Tem a cereja, tem o chantilly, então a gente percebe isso. A gente não percebe muito chocolate aqui, não tem essa parte tão untuosa, que vai remeter ao doce de chocolate, algo mais do cacau mesmo, né? Mantidas as devidas proporções, tem algo aqui um pouquinho mais ardido do couro, né? Mas dá para remeter ao cacau por causa do dulçor, e percebe-se a cereja ao longo de toda a evolução. E esse lado um pouquinho mais cremoso, mais aéreo, um pouquinho dessa parte mais floral, é bem interessante. Gente, e além disso, vamos falar um pouquinho sobre as notas, como elas ficam aqui na nossa pele, né? Porque aí acho que eles vão conseguir entender. Que a gente está meio que aqui tentando explicar para vocês o que nós estamos sentindo ali com a cereja e o trabalho, que eu acho que vocês estão querendo saber as outras notas, como elas se comportam, né? Então, vamos lá. Lembra da tonka? O Anderson falou a respeito da camurça, né? Mas ele tem algo de tabaco isso junto com o couro, ele tem fava tonka, muita fava tonka. E a própria tonka tem esse lado, né? De balsâmico, que lembra um pouquinho também o tabaco, muitas vezes.
É uma faceta bem interessante aqui dentro. Ele não cita o tabaco, mas como a gente sabe que a tonka ela já tem uma nuance que lembra o tabaco, então ó, talvez isso também já Realce, chame né? isso e chame atenção aqui na fragrância. Lembrando que tem a questão da cereja, framboesa, amora e morango, e a fragrância em si ela é redondinha a certo ponto que deixa um doçor gostoso, mas que ela é um pouquinho amarga. Sabe, ele vai brincando ali É. de uma maneira que quem gosta de fragrâncias intensas e gourmands vai conseguir sim usar a fragrância maravilhosamente bem o dia inteiro, dependendo também do dia e a ocasião que você usar, Cuidado. talvez melhor à noite, que ela vai ainda dar mais de si, você vai ter uma noite maravilhosa e você vai sentindo a brincadeira das amêndoas, porque tem aquela amêndoa amarga, como ele cita, mas aí tem puxando mais um lado dessa amêndoa, tem a questão da cereja, que também a nota da cereja tem um lado mais amendoado, né? E a tonka também traz uma nuance mais amendoada. Então você vai sentir essas amêndoas ali. É uma fragrância espetacular. É algo que me chamou a atenção dentre todas as 8. Todas elas têm uma identidade própria. E ao mesmo tempo a gente percebe o DNA que o Fábio trabalhou nessas fragrâncias, né? A gente consegue perceber que são todas conversam entre si, né? Todas são muito coesas, existe uma identidade da marca, e a gente consegue perceber que o Fábio fez questão de pesar isso. Então tudo tem a cara da marca, tudo conversa entre si. É como se contasse uma história com começo, meio e fim, mas todas elas estão inseridas nessa história, todas elas fazem parte do contexto, e são capítulos de uma história muito legal. Achei isso também fantástico, elas conversarem entre si, não são soltas Não. na linha. É como se realmente a gente percebesse que ali fosse uma família que o Fábio criou. Exatamente. Então ali ele vai contando a história dele de vida, talvez trazendo alguns momentos dele. Sabe o que é? Muitas vezes quando a gente faz uma resenha para vocês, a gente tenta desenhar na nossa cabeça cenários. Então esses cenários que a gente geralmente constrói, muitas vezes, eles são aleatórios. São momentos distintos que às vezes os perfumistas têm, ou muitas vezes as criações que lembram outras criações deles. Aqui a gente percebe que tem um DNA da marca, muito linear, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ali ele vai evoluindo de uma maneira diferente, todas as fragrâncias vão evoluindo, trazendo sensações diferentes, mas ao mesmo tempo você vai lembrar o que você está usando, de onde vem aquela história. E isso, com o De Parfum, consegue traduzir nas fragrâncias dele. É muito legal porque elas são muito sinestésicas, né? Sempre tem alguma coisa de textura, alguma coisa que remete a maciez ou algo um pouquinho mais áspero. É bem interessante se você parar para pensar, se você viajar assim como a gente viaja, você vai perceber essa ideia de maciez, de textura ou de ponta mesmo, e tudo isso é intencional, né? A gente sabe que o Fábio tem uma expertise gigantesca, e para a própria linha ele daria o melhor de si, né? E aqui a gente percebe algo bem macio, algo felpudo, algo quente, porque aqui a ideia é deixar esse vermelho mais quente, bem intenso. Então vamos fazer um resumão. Abre com a cereja, né? A gente já consegue perceber as amêndoas que trazem algum amargor. Em seguida, esse toquezinho de tabaco, que não deve ser o tabaco, ou pode ser o tabaco com a tonka. E esse lado mais resinoso, mais quente, levemente ambarado, e as madeiras mais como suporte, né, para sustentar essa construção. E ele dura uma vida inteira na pele. Gente, talvez é exatamente isso. Ele pode bloquear os receptores olfativos. É interessante comentar isso, porque tem momentos que a gente acha que a fragrância sumiu, mas aí você pergunta, o coleguinha está sentindo. Muito bem. Muito bem, muito presente. Então, é uma fragrância de bastante intensidade. Como defesa, teu cérebro pode achar que é melhor bloquear a tua percepção disso. Então, vai devagar no dedinho para você não se sufocar. E a fragrância vai durar uma vida. Vai. Tá? Porque são 50 ml. 50 ml naquele frasco lindo, né? E você não precisa borrifar mais de 2 ou 3. Não, então, não precisa, gente. Vai marcar presença onde quer que você esteja. É impossível que alguém não vá te elogiar ou perguntar que fragrância incrível é essa. Enfim, foi uma das mais surpreendentes pela opulência, pela inteligência com que ela foi criada. Estamos em êxtase. Maravilhosamente bem criada, Fábio. Parabéns para você.
Tenho algo para te dizer que ainda tem mais 2 fragrâncias que me chamou bastante atenção, então vocês vão ver ainda no decorrer da semana, mas esse daqui eu me surpreendi. Então, voltando Vale a de pena novo, um provar. abraço pro Cassiano, se ele assistir aqui o vídeo do Perfumarte, mas ele realmente falou muito bem dessa fragrância, ele disse que ia ser realmente a minha cara. Meninos E e meninas, provem. Eu aconselho a vocês a experimentarem sim. E como a gente já falou no vídeo anterior, tem como vocês adquirirem, né, o decante. O Fábio trabalha com algumas empresas de decante. Entra no site da Condé Parfum e vai te remeter aos links dessas empresas. Compra um ml. Acho impossível você não se encantar, não se apaixonar por pelo menos uma das 8. Se gosta de gourmand, esse daqui é um prato cheio. Então, fica a dica, tá dado o recado. Muito obrigado a todos. Até a próxima, gente. Não esqueçam de comentar aqui conosco o que é que vocês acharam da fragrância, conhece, tá? Fala pra gente. Estamos aqui ansiosos para saber sobre Bois et Rouge. Eu amei. Eu quero saber agora vocês. Até a próxima. Tchau. Obrigado.